Olá a todos, meu nome é Clóvis Magoga, faço parte do canal da Educática. O nosso objetivo do nosso canal é divulgar conhecimento adquirido por nós no projeto montagem dos nossos dispositivos, aos quais nós negociamos pela internet. Hoje nós vamos falar sobre um assunto assim, que a gente acha bastante interessante, que é ligado na área de microcontroladores, dando sequência aos vídeos sobre microcontroladores e, acima de tudo, mostrando a diferença substancial que existe entre você fazer um projeto utilizando uma plataforma já pronta e amplamente divulgada, da qual nós não somos fã, que é o Arduino, e de uma plataforma que é desenvolvida pela própria pessoa, pelo próprio profissional, que é o foco do nosso canal, tá? Dar ênfase em coisas que nós fazemos e que vocês talvez um dia vão fazer ou já estão fazendo. Então nós vamos apresentar uma questão de custo que vai ser um complemento aos vídeos que nós fizemos de quem somos, onde a gente faz algumas críticas com relação às plataformas já enlatadas, né, que a gente chama no próprio Arduino, onde você tem um dispositivo pré-pronto, do qual você não é dono intelectual de absolutamente nada, tá? E aí você vai lá no repositório, pega um monte de informações totalmente de graça, coloca aquilo dentro de um chip, e aí a gente tem a falsa ideia de que se sabe alguma coisa. Obviamente sim, você vai saber alguma coisa, vai aprender alguma coisa, mas o bacana é quando você faz. O que vai garantir teu futuro, o que vai garantir teu sustento é o conhecimento que você adquiriu ao longo do tempo. Não é o conhecimento de uma outra pessoa que deixa disponível para você com aquela velha premissa do open source, código fonte aberto. Isso é muito relativo, tá, pessoal? Outra, tenta negociar uma coisa que você disse que é de graça na internet com algum cliente seu, depois a gente vai conversar sobre como é que você faz para cobrar. Então, pessoal, a gente não vai chover muito no molhado, mas eu vou mostrar para vocês aqui o básico, né? Obviamente que a gente da área tem que conhecer o Arduino, tem que ter ele para poder falar sobre ele. Então vamos dizer o seguinte: Arduino, um produto básico, tá? O Arduino você vai pagar um X pelo próprio Arduino, mais a plataforma inteira, né? Ou seja, regulador de tensão, reset, etc, tudo, e obviamente já com o bootloader aqui interno, tá? E o outro produto que você vai comprar ou você vai desenvolver é um produto específico, como esse aqui. Qual que é o objetivo nosso? Recentemente um cliente entrou em contato com a gente e ele descreveu um problema que ele tinha, que era o seguinte: ele era um mecânico numa oficina com um grande movimento, e ele mencionava a quantidade de motores que o motor que fundia. Por quê? Porque a pessoa não colocava água e a temperatura do motor, quando você tem no painel, quando ela indicava que o motor estava superaquecendo, já era tarde demais. O motor geralmente já tinha ido para o espaço, principalmente o cabeçote. Tá? Então ele um dia perguntou para mim assim: mas escuta, é possível você fazer isso? Eu falei assim: sim, eletronicamente é. Bom, essa pessoa sumiu, desapareceu, e eu encontrei com ele novamente. Ele me procurou e falou: olha, eu tentei executar aquela ideia, só que eu tive um problema. A pessoa começou a trabalhar com um produto e ficou muito caro. Ficou muito caro e eu não posso pagar nesse produto. Nós não podemos ter um custo de fabricação muito alto e nem de desenvolvimento. Aí eu pensei, mas qual seria o ideal financeiramente? Né? Seria custar menos de 15 reais. Aí menos de 15 reais, falei: não, é possível sim, é possível. Só que o único problema que você teria é em que local se colocaria o sensor, tá? Para você detectar o superaquecimento do motor, porque você não pode fazer furo no bloco, você não tem como fazer isso. Então, onde seria a questão de se colocar o sensor? Aí ele falou: bom, deixa comigo que eu me viro com isso. E eu me virei com a parte eletrônica. Então,
nessa conversa, eu me propus a desenvolver o produto para ele ver como funcionava. E fiz a nossa parte. Depois eu fiquei sabendo que um outro profissional tinha utilizado a plataforma Arduino, tá? E por isso ficou o custo mais elevado. O que nós resolvemos utilizar então na nossa plataforma para desenvolver isso, para que o custo ficasse abaixo de R$15. Obviamente, nós, uma questão de protótipo, como todos os protótipos que nós desenvolvemos, geralmente tem mais do que uma função. Tá? Esse mesmo circuito aqui, nós desenvolvemos para ser um detector de temperatura, detector de umidade, tá? Um produto que você pode fazer o controle dele pela internet, através de módulos de ESP, tá? Da ExpressIF, para você fazer acesso remoto, quanto o mesmo produto para você utilizar ele com Bluetooth ou radiofrequência. No caso, nós vamos usar o circuito, esse mesmo circuito aqui, e mostrar o diagrama elétrico para vocês e o código-fonte de como fazer o desenvolvimento de um sensor de temperatura pré-programado, que faz com que, ao chegar a temperatura de um motor a um X graus centígrados, ele simplesmente corta a injeção de combustível ou corta a corrente do motor. Tá? Você pode escolher. No exemplo, no teste, nós fizemos um corte na bomba de combustível. Tá? Ou seja, você corta o combustível, ele perde o combustível e o motor se desliga. Obviamente que o carro em movimento, você não deve fazer isso, porque se você tiver um carro com direção hidráulica, vai ficar pesado, vai ficar problemático, né? Você pode simplesmente cortar a corrente, mas de uma forma ou de outra, o motor vai parar e você teria sérios problemas. Mas isso não é problema nosso resolver, e sim da parte mecânica. Como sensor, nós vamos utilizar o famosíssimo, esqueci o nome dele, deixa eu ver aqui, o DS18B20 em um encapsulamento metálico. Nós vamos usar um produto desse. Nós vamos utilizar uma placa de circuito impresso que nós já desenvolvemos e o microcontrolador que vai fazer esse controle. Tá? Qual que é o nosso objetivo? Abaixo de R$15. No final desse vídeo, a gente vai mostrar para vocês uma planilha de quanto custa um produto desse, tá? Final, para você comprar ele ou você montar ele na versão básica, você fazer a montagem dele com peças compradas todas no exterior, mais especificamente da China. Quem quiser saber mais é só olhar os nossos vídeos, tá? Esse é o nosso objetivo, tá? Fazer uma comprovação do que nós falamos nos vídeos anteriores, com custo, acompanhamento do código-fonte, passo a passo o processo, para cada um tirar sua conclusão, tá? E ver se o que nós estamos falando é uma pseudo-verdade ou se o que o Arduino promete para as pessoas não é uma epopeia e uma história da carochinha, porque lá na frente as coisas não são bem como parentam ser. Tá? Então o que nós queremos dizer com isso? Invista em você. Você tem que aprender a fazer. Não espere que alguém vai te entregar algo de mão beijada, porque normalmente o que vai ser entregue a você de mão beijada tem um custo e quem vai pagar normalmente é você. Vamos para a bancada, vamos dar uma olhada, então vamos definir o seguinte. Nós vamos utilizar uma placa de circuito impresso padrão, que tem N aplicações. Vamos utilizar um microcontrolador, um regulador de tensão, alguns componentes adjacentes. O nosso sensor vai ser o DS18B20, tá? Invólucro metalizado. E a linguagem de programação a gente tem que fazer ela aí o mais simples possível. Tá? E nas subsequências do projeto, nós vamos mostrar ele transmitido pela porta serial, transmitido pelo Bluetooth. Aonde nós queremos chegar? Que esse dispositivo não serve única e exclusivamente para você controlar a temperatura do motor de carro. Tá? Se você abrir sua mente, você vai perceber que ele pode controlar qualquer tipo de coisa relacionado à temperatura, nesse vídeo e nesse circuito em específico que vocês vão ver aí na tela do micro. Bem, aqui nós temos o layout, obviamente dessa placa que vocês acabaram de ver. Tranquilamente no final do diagrama ela não ficaria desse tamanho, tá? Ficaria muito, mas muito menor. E agora nós vamos dar uma olhada no diagrama, que é o que nos importa. Pois é, pessoal, aqui nós temos o quê?
nós temos um produto que foi desenvolvido para N aplicações. Se nós for começarmos a eliminar o que não precisamos, vai ficar mais ou menos assim o nosso diagrama. Olha só, o que eu estou eliminando, pessoal? Eu estou eliminando os componentes que eram relacionados ou são relacionados para a operação em Bluetooth, tá? Que no caso aqui eu vou tirar, que são os conectores. Pronto, pessoal, agora nós temos exatamente o que nós vamos precisar. Vamos dar uma analisada? Bom, nós temos aqui um regulador de tensão, um capacitor de desacoplamento, um segundo capacitor de desacoplamento, um resistor polarizando um LED para indicar ligado ou desligado, um LED, um segundo LED para indicar quando o relé estiver ativo ou não, tá? Ligado à porta de saída do microcontrolador. Temos aqui também a bobina do relé, protegida por um diodo, polarizado por um resistor de 10K e um transistor 2N22, que vai fazer a ativação do relé. Como podemos perceber, né, nós já demos uma boa tratada aqui no diagrama. Ó. A ativação do relé vai ser feita por esse resistor aqui, que está ligado em GP2. Tá? O sensor está ligado em GP4. As outras portas estão deixadas abertas, porém no software, no firmware, nós vamos ver que nós temos funções para elas, mas vai ser mostrado só posteriormente nas próximas videoaulas. Aqui nós temos um diodo que vai estar de proteção do circuito, tá? Para quando acionar a bobina do relé a gente não ter nenhum tipo de sobrecarga no circuito, ligado em 12 volts, tá? Então, vamos dar uma olhada como esse circuito impresso ficaria agora. Olha só, nós não trabalhamos, tá? Nós não diminuímos, mas para a gente fazer uma planilha de cálculo, a gente vai ter que fazer ele bem próximo do real, tá bom? Então, vamos lá. Ele vai diminuir de tamanho, sendo que o circuito é básico, tá? Que eu estou mostrando para vocês qual é o procedimento na hora de desenvolver, só que o que vocês vão ver funcionando real é um produto que foi montado numa placa de múltipla capacidade, tá? Então vamos lá. Agora nós vamos para o software, pessoal. O software é esse aqui, ó. O software é o motor Temp 4 que nós estamos na 4ª versão dele, tá? Então aqui nós temos os dizeres, a data que nós desenvolvemos ele, qual é o microcontrolador que nós usamos, a versão que ele trabalha na porta serial. Porém, esse diagrama que vocês estão vendo aqui, ó, ele não tem comunicação serial no momento, tá? Nas próximas videoaulas a gente vai ver isso daí de perto. No momento, a única coisa que ele vai fazer é, nós vamos ligar o DS aqui, quando chegar na temperatura que está armazenado aqui dentro, ele vai ligar o relé. Tá? Só que notem bem, o ato de ligar o relé é errado, tá? Na realidade ele vai desligar o relé. Por quê? O relé tem dois contatos, normalmente aberto, que é esse aqui, e normalmente fechado. Nós vamos usar o contato normalmente fechado, ou seja, teoricamente você daria a partida no veículo, o veículo estaria funcionando porque esse relé está ligado. Tá? Se a temperatura alcançar um valor X, ele energiza a bobina do relé e desativa. É onde o motor vai falhar, certo? Nós vamos ver isso agora com calma aqui no software. Vamos lá. Está aqui o software. Não vou entrar em detalhes aqui, tá? Nessas linhas aqui sobre os bits de setagem, que no momento não é importante. O importante, pessoal, agora seria nós darmos uma olhada em algumas definições que a gente julga ser o mais interessante para vocês. Aqui é a configuração que você vai colocar do microcontrolador, tá? Nós não vamos tratar disso agora. Aqui nós temos as variáveis e as definições de pinos. Olha só, TX e RX. TX no GP0, GPIO0 e RX no GPIO5. Vamos dar uma olhada aqui no diagrama, que vai constatar que não está ligado, ó, tá? Não está ligado, mas nós definimos aqui por quê? Porque nas próximas videoaulas nós vamos falar sobre isso. Vamos ao ponto mais importante. O relé está na porta GPIO2. Vamos conferir se é isso mesmo? Opa, vamos dar um zoom. Aqui, GP2,
certinho, ó, tá indo polarizando um resistor de 10K que ativa o relé, que vai energizar a bobina do relé, e assim nós teremos a ação junto ao circuito de ligar ou desligar o veículo. Tá? Cadê? Aqui. E DQ. O que é o DQ, pessoal? É um pino de entrada do chip DS, que é o sensor de temperatura. Isso mesmo, pessoal, ele é um chip. Tanto é que ele envia a informação dele no padrão I2C, que em breve a gente vai fazer uma simulação usando o nosso analisador lógico, tá, de baixo custo. Nós já fizemos essa análise usando a porta serial RS232. Quem segue o canal viu. Então vamos verificar se está realmente na porta 4 o sensor de temperatura. Opa, sensor de temperatura, vamos dar um redraw aqui, pino 4, é isso mesmo, ó. Ele vai para o sensor de temperatura, que nós já alteramos o diagrama, já ligamos um resistor de pull-up, que é uma necessidade indicada no datasheet do sensor de temperatura DS, né, que é fabricado pela Dallas Semicondutores. Aqui nós temos as variáveis de definição de temperatura, e aqui nós colocamos em LAW o que? O baixo relé 2. O que é pôr embaixo o relé 2, pessoal? Muito simples, ó. Nós colocamos esse pino aqui, ó, do processador, do microcontrolador em 0, e o relé fica em estado desativado, tá? Então não acontece absolutamente nada. Aí o que acontece? Começa o programa. Ele já de cara ele já faz a chamada de call. O que é call? Call equivale ao GOZUB, tá? Da programação em BASIC, que muita gente pode ser que talvez até relembre. Ele deu um GOZUB na leitura. O que ele vai fazer, pessoal? Ele vai fazer a leitura do dispositivo I2C, tá? Com as instruções aqui necessárias. E isso aqui, pessoal, é o endereço, tá? É o endereço de cada posição do DS, do sensor de temperatura. Então ele vai ler, ó, ele seta o endereço e faz a leitura. Ou seja, esse daqui é o endereço. E o dado está nessa posição dentro do DS. É isso que é interessante, tá? Aí ele vai executar uma função, uma conta, tá? E a variante dessa conta vai ser temp-fim, que é o que nós vamos trabalhar. Então o valor lido neste endereço, $44, que foi lido e armazenado, o dado contido na posição $BE, tá? Ele foi devidamente armazenado na temperatura temp4 como low byte e temp4 high byte. O que é isso, pessoal? Menos significativo e mais significativo. Você pede uma informação de 8 bits, você divide ela em 4. 4 bits, ou seja, 4 bits mais significativo, 4 bits menos significativo. Ou os 4 bits alto e os 4 bits baixo. A soma disso tudo dá 1 byte, que é a temperatura que for armazenada em temp4. Mas temp4 sofre uma função matemática, ou seja, temp4 multiplicado e dividido por 1600. Tá? E aqui, novamente, aqui a temperatura final, temp-fim, que vai ser o resultado dessa string, dessa conta, dividido por 1000. É onde nós vamos ter a temperatura. Como nós sabemos isso, pessoal? Nós sabemos isso por causa do datasheet, tá? Sem o datasheet você jamais faria isso daqui funcionar. Bom, fez essa leitura, ele dá um comando retorno. O que o retorno faz, pessoal? Ele volta na segunda linha abaixo do call, ou do GOZUB. Como aqui é call, tá? Então ele voltou para a próxima linha. Quem que é a próxima linha é o verifica. Então ele faz a seguinte verificação. Se a temperatura final, tá, foi maior que 95 graus, então ele vai para a rotina de desliga. A rotina de desliga é colocar o relé em alta. Se ele colocou em alto, pessoal, e a nossa carga está ligada nesses dois pinos, quando o relé energizar, esse contato vem para baixo e você automaticamente cortou a corrente do dispositivo, certo? Caso não esteja acima da temperatura, o que ele faz? Ele simplesmente salta para a rotina liga. E aqui ele fica rodando o software entre desliga e liga, desliga e liga, desliga e liga.
e ele repete esse processo infinitas vezes, monitorando a temperatura. Feito isso, pessoal, nós temos o dispositivo funcionando, tá? Que vocês vão ver na prática. E olha que interessante, tá? A prática disso a gente vai colocar só num vídeo específico para isso. No momento, o fundamento é a gente mostrar o desenvolvimento, o software, o código-fonte, a otimização do circuito impresso, tá? E o cálculo do custo final disso. Opa, lugar errado, é aqui. Tá? E o custo final disso daqui. Tá? Voltando aqui, esse é o software, vamos analisar quantas linhas ele tem. Tem um total de 79 linhas, como nós podemos ver aqui, descontando 23, que é de blá blá blá. Então 79 menos 23 vai dar 56 linhas. E os espaços que tem, quer dizer, você fez uma rotina com aproximadamente 50 linhas de código de programação. Tá, pessoal? Então agora a gente vai fazer uma análise de custo para vocês verem como as coisas podem ficar assustadoras. Bom, pessoal, temos aqui uma análise de custo, ó. Tá? Eu fiz essa análise de custo na sexta-feira, no dia 14 de abril de 2017, e eu cotei esses produtos por uma quantidade que nós normalmente compramos, tá? O PIC foi por uma quantidade de 50 unidades, os transistores de ouro sempre na quantidade de 1000, o DS nós calculamos por uma compra somente de 10 peças, e a PCI nós pedimos uma solicitação do orçamento para 50 unidades. Tá? O Arduino nós tentamos negociar também com 50 unidades, só que o valor do frete ficou inviável, então nós não entramos em detalhe, vimos o preço unitário como se fosse uma compra formiguinha, igual nós descrevemos nos nossos vídeos. A placa de relé também foi a mesma coisa, 2,75, e repetimos o valor do sensor DS1820, que é a mesma coisa do outro aqui, ó, tá? Então olha só a diferença. Nós montamos um circuito desse por R$13,98 contra R$25,85. A diferença, pessoal, é pouco mais do que R$10. Isso, obviamente, em milhões e milhares, a diferença é substanciosa. Então, um empresário, um grande industrial, ele vai ver esses valores aqui, tá? Sem dizer que nesse daqui você tem uma proteção de firmware, que você pode fazer o seu legado, ou seja, você ser dono do seu produto e de fio a pavio, não dependendo de nada. Aqui você tem uma parte que é gratuita, que não dá direito autoral, que é o bootloader, que é o que faz o Arduino ser o Arduino. Sem o bootloader, sem a carga inicial, o Arduino não vai ser nada. Tá? Então isso que tem que ser levado em consideração. Não fiz a conta na ponta do lápis, mas acredito que isso aí, acima de 1000 peças, esse valor de R$13,98 provavelmente caia a menos de R$8. Tá? Aqui do Arduino eu deixei para os fãs do Arduino fazer e eles se divertirem com relação a isso. Na verdade, a minha real intenção é colocar um barulho de carriola na cabeça de cada um, para começar a pensar e não se focar muito em Arduino, porque na indústria, na prática e fora das escolas, você pode tropeçar e ter uma falsa visão da eletrônica, tá? Pessoal, se vocês gostaram, clica aí no gostei, compartilha, se inscreve no nosso canal, que é de grande valia a sua inscrição e o seu like. Um abraço a todos.